Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, procurando elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais a oportunidade desse dia, 17 de junho de 2023, por estarmos aqui na casa de Deus, que é o grande arquiteto do universo, de Jesus, falando hoje, sobre amor e saúde. E os nossos irmãos que estão em casa, pelas redes sociais, principalmente o Facebook, receba sempre um abraço fraterno. E os irmãos que vão assistir a palestra mais tarde, né? Então nós vamos elevar o pensamento e te dizer: Pai, obrigado pelo amor que tens para conosco. Obrigado pela família que nos acompanha. Obrigado pelas provas, pelas dificuldades. Obrigado pela Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que nos recebe, nos acolhe, nos mostra que o verdadeiro caminho é a prática do bem. Nos mostra que o amor cura, que o amor renasce, que o amor nos dá alegria, nos dá fé, esperança em dias melhores. Muito obrigado, Pai, e os espíritos amigos que estão aqui, já fazendo o seu trabalho de caridade, nos auxiliando, nos ajudando e amparando a todos. E assim seja. Então, nessa tarde um pouquinho fria de hoje, nós vamos falar sobre essas duas palavras que transformam cada um de nós em todos os dias de nossas vidas. Porque quem realmente entende o que é a palavra amor, vive diferente, tem uma vida diferente. E eu inicio lembrando sempre o amor que Deus tem para cada um de nós, onde Ele entrega o próprio Filho para ser crucificado. Permite que o Filho, o governador do planeta Terra, o espírito mais evoluído que pisou aqui nesse planeta, conforme a gente vê lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? O ser mais iluminado, ser crucificado, para que a gente veja o que é o desprendimento, o que às vezes um pai faz por um filho. E nós somos filhos de um pai que todo dia quer nos ensinar amor, saúde, fé e esperança, né? A palestra, então, ela é baseada no livro do Divaldo, nesse excelente livro do Divaldo, Segue em Harmonia, né? No Evangelho, capítulo 15, e também a gente tem como referência aqui Encontro com a Paz e a Saúde, também do Divaldo. Então, cada um que está aqui nesse dia 17 é o produto do amor de um pai e de uma mãe. E ninguém reencarna por acaso. Jamais um filho poderia dizer para um pai que não pediu para nascer. Jamais. A gente implora para nascer, porque é a oportunidade de retornar, de recomeçar, né? Então a primeira coisa que a gente aprende, o amor que a doutrina espírita nos ensina, é que a gente nasce na família certa. Tudo tem um planejamento. Ninguém nasce por acaso numa família, né? Então eu vou passando aqui. No livro, olhem a frase que está no livro: a excelência do amor é a base da segurança para uma existência feliz. É a base da segurança para uma existência feliz. Que quem realmente entende o que é amor, agradece por tudo, tem gratidão por tudo. Não acorda de manhã cedo reclamando do frio ou reclamando do calor. Quem realmente entende o que é amor, a primeira atitude nossa como cristão de manhã cedo é agradecer pela vida. É mais um dia para a gente evoluir. Mais um dia para escrever no livro da vida ensinamentos de Jesus na nossa caminhada
de espíritos eternos, né? Todos nós somos eternos, né? Então, no Evangelho, capítulo 16, amor ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Ali tem um pequeno... Amar o próximo como a si mesmo, é o título do capítulo, né? Amareis, o maior mandamento, né? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a sua alma. E o segundo mandamento, amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Eis o segundo, né? Então, o primeiro, amar a Deus de todo o vosso coração, a alma, todo o vosso espírito. Por quê? É o Criador de tudo e de todas as coisas. Nós temos várias religiões no planeta Terra. Todas elas terminam em Deus, nos ensinamentos de Deus. Todas elas, de uma maneira ou de outra, contribuem com a evolução espiritual de cada um de nós. A nossa querida religião católica, muitos de nós viemos da religião católica, muito nos ajuda, muito nos ajudou, né? Trabalhos maravilhosos de assistência social. A gente vê aí na cidade o Mão Amigo, o trabalho que o Frei Jaime faz. A gente vê os adventistas, tem uma escola aqui, ali perto do Hospital Geral. A área espírita, a área evangélica, os nossos irmãos da Umbanda, né? Primeira religião do Brasil. Muitas pessoas não conhecem a importância que a Umbanda tem na formação do Brasil, né? Então, são espíritos de luz que nos ajudam na casa espírita e em todas as religiões, só não se identificam. São seres muito evoluídos, né? Então, duas frases para a gente guardar o resto da vida, a gente já escutou várias vezes aqui na casa espírita: amar a Deus e amar ao próximo. Esse próximo, o primeiro próximo que a gente vai encontrar, está lá dentro da família. Quem está lá dentro daquele núcleo familiar, que é a primeira escola, é o primeiro educandário de formação. O pai, a mãe, os filhos, sogra, sogro, netos, né? Então, ali já está o primeiro educandário, para a gente praticar o quê? A lei do amor, a prática do bem, a caridade, o respeito, o diálogo. Depois a gente vai ler duas frases ali do Evangelho, onde fala o que é o amor, ali dentro do Evangelho, né? Então, o amor, desenvolver esse novo sentimento, é a tarefa que devemos se dedicar todos os dias, pelo reino dos céus, né? O primeiro passo de tudo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Eu tenho que primeiro me amar, gostar de mim mesmo. Muitos de nós reclamamos, a primeira coisa é da forma física, o corpo que a gente tem. Mas o próprio corpo é de acordo com o nosso merecimento. Quem lê lá o livro Missionários da Luz e outras obras do Chico, eles vão explicar que é de acordo com o nosso merecimento. Tem uma obra espírita do Chico, que tem lá uma passagem de uma mulher que é para ela voltar novamente muito bonita, muito bela, e ela pede para não vir tão bonita, porque ela não conseguiu usar de forma adequada o corpo e a beleza na vida anterior. Chico Xavier, quando vai aos Estados Unidos, visitar o Memorial Central Park lá, e ele procura o túmulo daquela famosa artista americana e cantora, a Marilyn Monroe. E ele vai lá e ela ainda está sentada no túmulo. Um tempo depois da morte dela, ela continua sentada no túmulo. E esse livro do Chico, ele abre contando essa história, e onde ela faz um apelo, inclusive, às mulheres do Brasil. Inclusive, um apelo para a evolução, pelo amor, e não a beleza física, não só para a beleza externa, e sim a gente cuidar da beleza interna, que é a nossa parte moral, né? Então eu tenho que gostar de mim mesmo. A gente lá na frente do espelho, de vez em quando, dizer: olha, como eu me amo, como eu sou belo, como eu sou bonito, obrigado, Pai, obrigado por esse corpo que eu tenho. E não a gente se revoltar, porque a gente sempre pode melhorar. O amor, ele transforma as pessoas, independente da forma física.
a cor, religião. Quando a pessoa entende o que é amar a todas as coisas, ela se acha bela, bonita, ela se ama do jeito que ela é. E não do jeito que a mídia às vezes quer nos transformar. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Os modelos que a mídia quer criar e os modelos que Deus veio nos ensinar. A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente a gente que é presenteado com as crianças que estão chegando aí para fazer toda a transformação planetária, né? Os nossos filhos, né? Os anjinhos, os nossos presentes de Deus, né? Então a gente tem que se amar, trabalhar o autoestima, ir lá para frente do espelho, ir para a academia, caminhar, ter grupo de amigos, cantar. A música, olha o que a música transmite, o amor que as músicas transmitem. Eu estava preparando a palestra, mas pelo tempo não ia dar para a gente passar hoje. Uma das músicas do Roberto Carlos que fala sobre o amor, várias músicas, os hinos evangélicos falando sobre amor a Deus, né? Tem um padre, um irmão nosso, que ele usa uma música linda sobre a família, né? Que ele inicia a música dizendo assim: abençoa, Senhor, as famílias. Ele inicia, não lembro a frase inteira agora, mas é linda, né? Tudo falando do quê? De amor de Deus, né? A base de tudo. E a gente aprender a ter o quê? Gratidão, né? Ter mais gratidão por tudo, né? Então é necessário aprender a amar-se, evitar que as paixões, porque as paixões elas vêm e passam, mas o amor que Deus tem com a gente é eterno. O amor que uma mãe tem e um pai tem é eterno. Desencarna alguém da nossa família, a esposa, o pai, uma mãe, o amor não termina. A força do pensamento é tão grande que onde eles estão, no momento adequado, eles recebem todos os pensamentos através da prece quando a gente está fazendo, né? Quem ama de verdade não fica doente. Por que não fica doente? A ciência, a neurociência falam muito sobre isso aí hoje. Física quântica. Claro, a pessoa está sempre sorrindo. Ela sorri para os problemas. Ela agradece pelo problema. E daí a cruz fica mais leve. Os índices de sucesso das pessoas que passam por N doenças, câncer, vários tipos de câncer, as pessoas que reagem e agradecem aquele ensinamento da doença que está passando, elas vivem mais felizes, e aquela doença, que às vezes é uma doença kármica, né? A lei do karma, às vezes em vida passada a gente não usou adequadamente o corpo físico, na vida seguinte a gente tem a lei do karma. Ou o uso inadequado na vida atual do corpo, e aí vem as doenças. Porque se a gente não evolui pelo amor, o que sempre vem na vida da gente? Vem o quê? Vem a dor. Sempre vem a dor. Sempre vem a dor. E aí a dor vem por quê? A falta de humildade, a falta de amor ao próximo. Vocês já pararam para pensar, todas essas pessoas que estão no asilo, essa semana o asilo estava fazendo campanha, precisava de leite e algumas coisas a mais. Ah, pai, a criança feliz, o portal, a APADEV, o Ellen Keller aqui, né? Mas principalmente, será que todos esses velhinhos, que nós também daqui a pouquinho vamos estar igual, será que todos que estão lá, será que eles não têm família? Será que não dava para a família fazer uma vaquinha, uma cuidadora e deixar dentro da família? Porque os nossos colegas da área de assistência social falam que sempre que tu tira um idoso de dentro do lar dele e coloca num asilo, ele não dura tanto tempo não, que ele sai do meio familiar dele. Será que não está faltando amor quando a gente faz isso? Né? Então, não fica doente por quê? Porque a gente agradece por tudo, a gente estende a mão, a gente faz caridade, a gente lembra o que é fé, a gente procura melhorar dia após dia, mas principalmente ajudando o próximo, de N maneiras. Uma prece, um sorriso, um abraço, um telefonema. Essa semana eu liguei para um amigo nosso aí, que é comunicador também.
ele trabalha em rádio, apresenta programa, ele disse, olha, eu gosto de ligar quando as pessoas estão no aniversário. Vocês não observaram, isso eu já comentei em outras palestras, só as mensagens do WhatsApp, cada vez a gente está ficando mais tecnológico. Será que as pessoas não gostariam de receber um abraço no final da tarde? Ou um telefonema, no mínimo um telefonema? Mas muitos é a mensagem. E alguns dizem assim, a mensagem já foi demais, não merecia tanto. Será que não? Um abraço, um reencontro, um pedir perdão, às vezes no dia do aniversário, né? Mas essa é a sociedade que reclama do Covid, e o Covid ele veio só para nos alertar, para fazer com que a família voltasse para dentro de casa, para fazer que a gente repensasse os modelos de família que os homens querem criar, que não são os modelos de Deus. Mas na doutrina espírita a gente respeita tudo, porque todos têm o quê? Livre arbítrio, né? Então, amar, a frase em azul, amar, o que é amar, na verdade? Amar é cuidar, proteger, caminhar, junto na alegria e na tristeza. E no Evangelho, lá no capítulo 15, com o título Amar o próximo como a si mesmo, né? Ele diz assim, olha que interessante. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciente para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las e encarar a grande família humana como a sua. Porque essa família vos a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus. Está lá no Evangelho, aqui no capítulo Amai o vosso próximo, né? Olha que interessante, né? Então vamos indo. Então, Jesus mostrou o que é o verdadeiro amor. Valorizou as mulheres, nasceu numa manjedoura, junto dos nossos irmãos em evolução. Tem gente que agora no inverno consegue abandonar cachorro, gato, periquito, papagaio. Com todo esse frio, tem gente que abandona os bichinhos. Será que esse é um tipo de amor? Com seres que estão em evolução, né? Então, a maior bênção que a gente tem, que é a reencarnação, que é o produto do amor, é a maior justiça, porque a gente vai reencontrar lá naquele lar os desafetos e vidas passadas. Através da prática do bem e a lei do amor, a gente evolui junto. Lá dentro do lar, doce lar, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar aqui sobre o amor, eu sempre digo assim, que a gente tem que lutar a vida inteira pelo amor, pela caridade, pela fé, pela esperança sempre em dias melhores. Porque tudo passa, as dores passam, as doenças passam, né? A reencarnação atual vai passar. Algumas pessoas relatam para a gente, mas não é fácil de aguentar a esposa que eu tenho em casa. Mas às vezes o problema não está na esposa, às vezes o problema está na gente, que não entende que é um ser diferente de nós, que todo dia, quem puder dizer que ama ela, vai valorizar mais ela ainda, que nem a gente faz com as mães, porque a mulher é diferente. Quem é pai de menina aqui na plateia, e quem está em casa assistindo agora, vai saber sobre isso, ou que tem a mãe viva ainda. É um amor diferente. A mulher traz o dom da vida junto com ela. Então, a menina, claro que quem tem filho homem também é importante tudo, mas o amor, a autoestima que a mulher tem é diferente, né? As nossas queridas esposas que estão aqui na plateia na tarde de hoje, às vezes a mulher passa uma tarde inteira lá no salão de beleza. Para colocar a trança é 5, 6 horas, até 7 horas para colocar uma trança às vezes. E para dar uma transformada, às vezes 2, 3 horas. Me corrijam as mulheres que estão agora, isso foi mais ou menos, né? E aí ela chega em casa, feliz da vida, né? Toda alegre, contente, e ela diz assim,
para aquele esposo lá, casado há mais de 30 anos, 20 anos. E aí, meu amor, o que tu achou? Dizia, eu não achei nada. Tu não está vendo que eu estou assistindo o jogo agora aqui? E ele nem olha às vezes para ela. O esforço de uma tarde toda. O amor, ele nunca desaparece, mas ele esfria numa relação quando a gente é tratado assim. Por isso que a família, o casamento, a gente precisa estar se renovando sempre, exatamente com os ensinamentos de Jesus. E o que é esses ensinamentos? Amor diário. Até o amor no silêncio em muitos momentos. Né? O ditado antigo, né? Ficar quieto às vezes, a lei do silêncio. Então, amar como o verdadeiro amor, o amor que Jesus, né, veio nos ensinar. Quem não evolui pelo amor vai evoluir pela dor. E ela vem, gente. E ela vem. Em muitos momentos da nossa vida ela vai vir. Ela vai vir para nos ensinar. Não é castigo. Muitos que estão aqui na plateia, de repente que é a primeira vez que vem na casa espírita, quando escuta isso, não, mas é um castigo. Não, não é castigo. Porque vem a consciência da gente alertar que o cigarro, que as drogas, que a bebida em excesso fazem mal ao corpo físico. Pessoas que rogam praga, pessoas que não perdoam, vão desenvolver câncer, Alzheimer, dor de cabeça, dor das mais variadas. Por quê? Porque a pessoa não trabalha a parte espiritual dela. Preparando a palestra hoje de manhã, olha que interessante, o que significa saúde? A Organização Mundial da Saúde dizia que era um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Eles acrescentaram agora, é um completo bem-estar físico, mental, social, familiar e espiritual. O que é saúde pela Organização Mundial da Saúde? Está acrescentado família e espiritual. Mas o espiritual e o familiar, Jesus veio lá há mais de 2000 anos nos ensinar. O que o homem faz? Se apega a dinheiro, se apega aos bens materiais. Não é? Ouvi num relato há um tempo atrás de uma família, que o casal se separou com mais de 40 anos de casado. E aí, de dois casais se separaram depois de 40 anos de casado. E os dois, o homem e o outro a mulher, falando que a maior dificuldade da separação deles foi dividir os bens. O apego é tão grande, né, que a maior dificuldade foi dividir os bens. A preocupação não era com a família que estava em volta, era com os bens. Mas a gente vai levar algum bem, gente? Nada. Nada, né? Então, a gente tem sempre o exemplo de Jesus. Ele veio dar o testemunho dele, reencarnando sem precisar. Nos livros do Chico Xavier fala que ele precisou de mais de 1000 anos para poder se preparar para poder descer nesse planeta, gente. Olhem só, a evolução dele é tão grande que ele precisou mais de 1000 anos para poder conviver com a gente lá atrás. Olhem só, né? Já estamos quase no fim, gente. Então, as consequências do não amar, não ter amor, né? Problema de saúde dos mais variados possíveis. E olhem o que aqui no livro, Segue-me Harmonia, o que ele fala, né? Então ele diz assim, olha, o amor é a alma do universo. Distúrbios de variada nomenclatura têm raízes na ausência do amor, nos seus antípodas, quais o ressentimento, o rancor, a indiferença e o ódio, egoísmo. O amor estimula a produção de endorfinas, de leucinas, de imunoglobulinas e outras substâncias geradoras de saúde, enquanto as irradiações que lhe opõem produzem reações semelhantes a descargas de elétrons destrutivos que perturbam o equilíbrio psicofísico e propiciam campo para instalação de doenças, contágios de micróbios nefastos. Olhem só. Grande número de transtornos neuróticos se origina no resumar de pensamentos ávaros, negativos, egoístas,
que desenvolve vibriões energéticos que desarmonizam a mitose celular e as neurocomunicações. Nada se equipara na área das emoções à contribuição vital do amor em qualquer forma como se apresente. Maternal, filial, paternal, maternal, familiar, religioso, social, humanitário e espiritual. Então, olhem só a importância da gente, quando acordar todos os dias, lembrar do amor do pai e da mãe, que nos deram a vida. E quem na plateia hoje aqui, e a gente sempre tem os nossos problemas, tem ainda problema com pai, com mãe, com sogra, com sogro, com cunhado, gente, vamos praticar um ato de amor e de perdão. Pedir desculpa, me desculpa, me perdoe, aquele dia eu estava nervoso, né? Uma mãe nunca erra quando faz aquele raio-x panorâmico do futuro genro ou da futura nora. Um pai e uma mãe nunca erram. Por causa da experiência de vida. E amor que tem para aquele filho, que a gente às vezes passa muitas noites sem dormir por causa daquele filho. Não é? Então os agregados que estão na plateia, beijem a sogra quando chegar em casa hoje. Beijem o sogro. Beijem os cunhados, as pessoas que estão no nosso núcleo familiar. E peçam perdão, peçam desculpa. Se a gente morrer amanhã, a gente vai em paz. Não vai vir obsedar ninguém na família. Né? Vai ter o apoio do Jesus de Nazaré, das casas espíritas? Vai. Mas quanto menos inimigo a gente deixar essa vida, mais rápida é a nossa evolução. Isso que Jesus vem nos ensinar. Né? Então a ciência e a neurociência já falam sobre isso. Importância do amor, do sorriso, né? O sorriso e a música. Sorriso e a música. E eu anotei aqui quando estava preparando a palestra, né? Tem pessoas que acordam para fazer o mal. Já acordam preparados para fazer o mal. Que é a ausência do bem. Tem aqueles que acordam para reclamar de tudo, mas não faz nada para mudar. Não procura emprego, não se atualiza, não faz curso. A gente tem que se atualizar. Nós espíritas, comparar o que a gente estudava 35 anos atrás, quando eu cheguei aqui na casa espírita, a gente está lendo, relendo, estudando, vendo o que a espiritualidade está nos orientando. É a lei do progresso, tudo vai evoluindo. Né? Então vamos adiante. Exemplos de amor puro. Deus, Jesus, Maria. No livro Boa Nova, não me lembro qual é que foi o irmão que uns dias atrás leu a passagem, onde Jesus, nesse livro Boa Nova, vem buscar Maria, vem preparar Maria. E ele se apresenta lá numa forma de mendigo. E ela, quando pega a mão de Jesus, sente as mãos da crucificação. Uma mãe conhece nós pela palavra, pelo olhar, pelo sorriso, por telefone, porque é o amor mais puro que tem. Né? Então Maria, a mãe de todas as mães, os pais, os avós. Algumas pessoas dizem assim, os avós estragam os netos. Não, avô não estraga neto nenhum. Avô tem amor para aquele neto. Né? O pessoal que já é avô aqui na plateia. Né? Filhos. Tem filhos ingratos, mas a maioria é grato, que ainda beija na mão da mãe, que pede perdão para ela, para o pai, que acolhe, que cuida. Né? Não é só o segundo domingo de maio que tem que ser o dia das mães. Mãe é todos os dias. E pai também. Não é só o dia 12 de junho que tem que lembrar o dia dos namorados. Chico Xavier, o exemplo de amor pelo Brasil. Bezerra, Divaldo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. O amor de uma mãe cura tudo. Tudo, gente. Tudo. Quem é mãe aqui na plateia, sintam-se abraçados. Que Deus dá a missão mais nobre, que é o dom de trazer irmãos para esse planeta, né? Já estamos terminando. Então, as fontes bibliográficas aí, que eu já comentei com vocês, né? Então, para a gente não ficar doente, na sequência a gente já vai ter o nosso passe coletivo, né? Para não ficar doente, não sofrer. E quando a gente
trocar de plano e ir para a espiritualidade. Algumas dicas. Amar a Deus acima de tudo. Amar a família, gente. No café da tarde de hoje, que muitas famílias fazem, introduzir um evangelho segundo o Espiritismo. Ou quem ainda está se decidindo, abram a Bíblia e leiam um salmo. Mas abram uma obra edificante, escutem uma música, rezem juntos o Pai Nosso. Vamos voltar a ensinar as crianças o Credo em Deus Padre, do Santo Anjo. As mães rezar em cima deles. Não tem criança que não dorme. Eu vejo lá em casa, eu vejo em outras famílias. A criança fica mais calma, mais serena. Porque até os 7 anos ela é mais espírito do que corpo. Né? Amar a família, amar o próximo, eliminar o orgulho, amar o inimigo, egoísmo, mago. Ter mais o quê? Humildade, caridade, amor, fé, esperança, bondade. Amar de verdade é amar a esposa e o esposo nas dificuldades. Não é só nos momentos de alegria. É nos momentos de alegria e de dificuldades. Quando ela está tratando um câncer, a gente dizer que ama ela. E vice-versa, quando alguém está doente. Né? Quando ela acorda de manhã cedo toda descabelada, que a gente diz, será que é a esposa que está ali? Ou vice-versa, a esposa olha, opa, é um bruxo, o que é? É nós, do jeito que a gente é, não do jeito que às vezes gostaria que a gente fosse, né, gente? Então a gratidão, gente, a Jesus, caminho, modelo e guia. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, ninguém está aqui hoje por acaso. Todos nós, algum vínculo do passado, a gente se reencontra aqui nessa casa espírita, né? Estamos nas famílias certas. Bezerra, o apóstolo do Brasil, Divaldo, Kardec e tantos outros. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos levar para casa, gente, esses ensinamentos de Jesus. Lembrando sempre que o amor, ele é o embaixador vibratório de Deus em nossas vidas. O amor é um embaixador vibratório de Deus em nossas vidas. Nós vamos chamar, então, os nossos irmãos médios para a gente fazer o passe coletivo e a gente voltar para os nossos lares melhores do que aqui que a gente chegou. Com mais amor, mais paciência, né? Mais tolerância. Mestre Jesus, sabemos que és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por receber todos nós nesse dia abençoado, dia 17 de junho, onde o frio tem a sua necessidade, a chuva, o calor. O amor de Ti, Pai, abençoa esses nossos irmãos que não foram encontrados, que eles sejam encontrados onde deram as enchentes em São Leopoldo, em todos os pontos do Rio Grande do Sul. Que o Teu amor, Pai, não deixe rancor nessas pessoas. Que Teu amor abençoe eles, que sejam encaminhados, que sejam auxiliados. Pai, obrigado por nos ensinar o amor a Deus, a Ti, a Jesus, a Maria, as mães, aos pais, a natureza. Obrigado por nos ensinar o amor e nos ensinar a sorrir para a vida, sorrir para os problemas, para a doença, para as dificuldades. Obrigado pela doutrina espírita, Pai. Obrigado pelas obras de Kardec, de Chico, de Divaldo e de Bezerra. Obrigado pela vida que temos, pela família e por tudo que Tu nos ensina todos os dias. E que assim seja.